A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. Volume 418 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Esse embusteirismo grosseiro, adotado por pessoas grosseiras, porque a matéria é um embusteirismo grosseiro, adotado por quem vive pensando, imaginando e vive desconhecido de si mesmo, não sabendo que essas duas energias elétricas e magnéticas são duas máquinas de lapidação, preparando todos para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E aí está a era do terceiro milênio, e foram preparados por essas duas máquinas do chão e assim bem lapidados, para encontrar a fase do terceiro milênio, que é a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. Esse é que é o terceiro milênio. Em todas as nações do mundo as coisas estão pretas. Por isso em todas as nações existe fome, existe favela. Existem os pobres, existem os mendigos. Existem os miseráveis. Em todas as nações do mundo existe tudo isso. E por isso as coisas estão pretas em todas as nações do mundo. Umas são mais e outras menos, e outras demais, devendo que não pode pagar, para ver que o sofrimento é em todas as nações do mundo. Mas muitos pensam que o sofrimento é só no Brasil. O sofrimento é de um modo geral e no mundo inteiro, e por isso as guerras não cessam, existem 30 e poucas guerras. Para ver que no mundo inteiro o sofrimento é de um modo geral, e por isso todas as nações do mundo existem favelas, existem mucambos, miséria e fome. Olha lá na África, que a mortandade é muito grande devido à fome e à sede que todos estão passando, morrendo de fome. E os ricos não socorrem. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e sempre eu. Para ver que a fome existe em todas as nações do mundo, e a miséria existe em todas as nações do mundo, e a pobreza existe em todas as nações do mundo, e os mendigos e os miseráveis existem em todas as nações do mundo. Para ver que a miséria das misérias são em todas as nações do mundo. Os ricos fogem dos famintos, e por isso não socorrem, porque tem muitos famintos que são soberbos. E todo soberbo sofre as consequências de sua soberbia. Porque tem muitos que estão morrendo de fome e não se abaixa para ninguém, por isso não pede a ninguém, são os soberbos. Mas o mundo caminha para a paz, para o amor, para a fraternidade, para a concórdia entre toda a humanidade. Porque está aí o conhecimento da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele. Como estão conhecendo, porque todos são de raça racional. E essa energia do primeiro mundo, o mundo racional, está materializada na glândula pineal e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural. O natural é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna.
e assim todos voltando para o seu verdadeiro estado natural, por estarem na fase do terceiro milênio, porque a energia elétrica e magnética são duas máquinas de lapidação e preparou todos. E por isso o sofrimento sempre foi muito grande entre os pensadores. O preparo e a preparação de todos passarem a se conhecer, a saber o porquê que assim são, de onde são, de onde vieram e para onde vão, e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que chegou o fim dessa deformação. Até que enfim chegou o fim da morte, porque todos agora sabem como voltar para o seu estado natural, porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, e essa energia que está materializada na glândula pineal e que sobe para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. A matéria continua aí no chão, com o seu progresso de transformação. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, se não é a cultura racional, nós continuaríamos encantados nesse encanto moforento, ceborrento, morrento, catinguento, porque a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Basta ser de matéria para ter essa infinidade de defeitos, porque matéria é um mal terráqueo. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim chegou o fim desse nada que parecia tudo ser. Até que enfim vamos deixar de ser assim, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, por sabermos que somos habitantes do mundo racional e não daqui desse chão. Agora os materialistas não tinham conhecimento de causa e efeito, e julgavam a matéria acima de tudo, julgavam esse mal terráqueo acima de todas as cogitações. Hoje é que estão vendo quanto erraram demais ao fazer esses julgamentos errôneos. Pensador nenhum sabe o porquê pensa e o porquê são assim, nem de onde são, nem de onde vieram, e nem para onde vão, e para onde irão, porque estão vivendo desconhecidos de si mesmos. Parece que sabe muito e não sabe nada, porque o progresso material vai a regresso por ser um progresso de destruição. E muitos iludidos com esse progresso, e muitos desiludidos com esse progresso, porque tudo que regride acaba se transformando em outro ser inferior, acaba se transformando em animal irracional, porque a natureza de transformação se transforma em outras vidas. Hoje todos que já passaram a se conhecer, conhecem todas as causas de todos os feitos, porque não há efeito sem causa. Todos os feitos existe uma causa. O primeiro mundo, o mundo racional, é a causa dessa deformação e transformação racional. E a energia do primeiro mundo, que são energia de vida eterna, está materializada na glândula pineal e que só é desmaterializada através da cultura racional, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural. Está aí a causa e o efeito. E no primeiro mundo, o mundo racional, todos têm corpo de energia de vida eterna. No primeiro mundo são eternos. Fora do seu verdadeiro estado natural, ninguém tem o direito de viver. E assim a vida da matéria, em que todos já vêm assim há muito, passando por essas 21 eternidades, por essas infinidades de transformações desde que nasceram do chão, e que passaram pela fase de monstros, e que passaram pela fase de selvagens, e que passaram pela fase da civilização. E hoje a fase da racionalização, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Aí está a fase da racionalização imperando no mundo inteiro, para todos que estiverem passando a se conhecer, saberem como voltar para o seu verdadeiro estado natural.
para ver que hoje a vida tem solução definida e definitiva. E aí está a solução da vida, não existindo mais mistérios, não existindo mais enigmas, não existindo mais fenômenos, não existindo mais finitos nem mais transfinitos, e que os pensadores vinham mantendo por viverem desconhecidos de si mesmo. Para todo pensador, tudo era enigmático. Todo pensador vivia com medo de tudo e de todos, por estar passando pela era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. Essa fase entrou 51 anos passados, a era do fogo como está aí no mundo inteiro e que ninguém tem garantias. Essa infinidade de terrorismos, essa infinidade de violência, essa infinidade de desastres no mundo inteiro, essa infinidade de doenças novas destruindo os pensadores, essa infinidade de desastres naturais da natureza, que são muitos. Tudo isso por quê? Porque existe uma causa, porque não há efeito sem causa. Tudo isso porque a fase do pensamento terminou 51 anos passados e os pensadores perderam o direito de viver. Por isso estão sendo destruídos por essas infinidade de desastres, por essas infinidade de doenças novas. Todos sendo destruídos, todos os pensadores. Por essa infinidade de males naturais da natureza, todos sendo destruídos. A causa, porque não há efeito sem causa, a fase do pensamento que terminou 51 anos passados. Terminou a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver. Essa aqui é a causa dessas ruínas todas, desses males todos em que estão sendo vítimas os pensadores. Agora os que já passaram a se conhecer, têm com quem contar e onde se agarrar, porque passaram a se conhecer, sabem quem são, sabem o porquê todos assim são, sabem de onde são, sabem de onde vieram e para onde vão e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Para onde iriam? Por a natureza ser de transformações e todos estarem na categoria de bicho racional, iriam se transformar na categoria de bicho irracional porque a natureza é de transformações. E todos vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros, por serem bichos do chão igual a outro bicho qualquer. E de muitos o pensamento já secou. Esses que já estão com o pensamento seco, como estão aí essas maiores monstruosidades, essa é a causa dos monstros, porque não há efeito sem causa. E outros com o pensamento enfraquecido, sofrendo dificuldade de toda ordem, porque a fase do pensamento terminou, e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira, e a liquidação dos pensadores moral, física e financeira, porque não há efeito sem causa. Se existe toda essa infinidade de males, é porque existe a sua causa, porque não há efeito sem causa. Hoje todos navegando na estrada certa, porque passaram a se conhecer, a saber que estão na fase da racionalização dos povos, a caminho do mundo de sua raça, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna. Todos caminhando a passos largos para a vida eterna. E por isso estão aí estudando a cultura racional, para desmaterializar a energia do primeiro mundo, que está materializada como máquina do raciocínio na glândula pineal, que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. E aí está a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Todos sabendo e vendo como é feita essa desmaterialização para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade.
Cultura racional, nela está a maior sabedoria de todos os tempos. Porque nos prova e nos comprova o porquê que assim somos e de onde somos, e de onde viemos e para onde vamos e para onde iríamos, se não conhecêssemos da cultura racional. Iríamos para as trevas de judeu errante, porque se transformar em bicho irracional é ir para as trevas. Se transformar em um vegetal é ir para as trevas. E por isso aí estão as transformações naturais da natureza. Tudo se transforma de uma vida para outra, de uma forma para outra. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim passou-se a se conhecer como deixarem de serem assim. Até que enfim conhecemos o nosso verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E todos sabendo como voltar para o mundo racional e desmaterializando essa energia que está materializada na glândula pineal. E que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão mais do que nunca persistentes na leitura, porque tem que persistir mesmo para desmaterializar a energia do mundo racional, que está materializada em forma de máquina do raciocínio na glândula pineal. E depois de desmaterializar essa energia, ela está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é o mundo racional, o verdadeiro estado natural de todos. Mas os materialistas, por estarem fanatizados pela matéria, achando que a matéria tudo é, e discordando da cultura racional, porque estão fanatizados por esse embusteirismo grosseiro, simbólico de vida provisória e passageira. Outros deixando-se levar pela ciência filosófica e científica, pensando que a cultura racional é um monumento alegórico. Hoje é que estão vendo que não é, porque tem base, tem lógica e tem uma infinidade de provas e comprovações. Estão vendo que não é o que pensava que fosse. Uma coisa alegórica é uma coisa sem importância. É uma prosa cheia de vaidade. E a cultura racional tem base, tem lógica e tem uma infinidade de provas e comprovações. Mas no princípio fizeram esse julgamento errôneo. Julgavam que era uma seita, que era uma doutrina, que era uma religião, que era uma filosofia. Hoje é que estão vendo que não é nada disso. É o conhecimento real do verdadeiro estado natural de todos e a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, a verdadeira fraternidade e a verdadeira concórdia universal. Concórdia, todos concordando com todos. Discórdia, todos discordando de todos. No pensamento está a discórdia, no raciocínio está a concórdia. Todos concordando com todos. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem falar em cultura racional mais do que nunca, porque passaram a se conhecer através da desmaterialização da máquina do raciocínio, que está materializada no istmo do mesencéfalo, na glândula pineal, onde se encontra essa máquina materializada, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, depois de desmaterializada pela cultura racional. Para ver que a cultura racional é a cultura do verdadeiro estado natural. É a cultura da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna. Terminando assim essa deformação racional e terminando pena de morte. Porque todos passaram a se conhecer e saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é essa energia que aí está materializada no istmo do mesencéfalo, como máquina do raciocínio, e que será desmaterializada pela cultura racional. E depois de desmaterializada,
está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, em que todos em seu verdadeiro estado natural são corpos de energia de vida eterna. E aí está a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, até que passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Hoje sim, todos estão sabendo por que estão aqui, sofredores imortais e como deixarem de serem assim, através da cultura racional. Hoje a vida, como estão vendo aí, tem solução definida e definitiva, porque sabem como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje são conhecedores do seu verdadeiro estado natural. Por aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E aí está o fim desse embusteirismo grosseiro, que parecia para os pensadores que não tinha fim, esse embusteirismo simbólico de vida provisória e passageira, por ser esse embusteirismo simbólico, simbolismo puro, puro simbolismo. Hoje, através da cultura racional, passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. E todos assim ricos de felicidade por saber quem são, por saber o porquê que assim são, por saber de onde são, por saber de onde vieram e por saber para onde vão e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Para onde iriam? Iriam se transformar em bicho irracional, porque é a natureza de transformações. E já estão vivendo como bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. Por isso as guerras não cessam. Todos passando por essa era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder, passando por esses momentos difíceis. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 419 do Histórico.